Olá pessoal, bem-vindo de volta. Então vamos lá. O próximo assunto que a gente vai falar é sobre regex, tá? Mas o que são as regex ou as famosas expressões regulares, tá? Bom, elas são padrões utilizados para eu encontrar, modificar ou validar determinados padrões em strings, tá? Antes de focar nas expressões regulares utilizando o JavaScript, eu quero focar um pouquinho mais aqui nas expressões regulares somente, tá? Olha só, pessoal, antes da gente continuar, antes de eu mostrar alguma coisa para vocês, utilizando, né, na prática expressões regulares, eu gostaria de comentar que este vai ser um assunto que eu também vou abordar de maneira mais superficial, mesmo porque para abordar tudo que a gente tem de expressão regular, existem cursos que só falam disso, existem livros que só falam desse assunto, tá? Então o que eu vou ensinar aqui é o básico para você começar a dar os primeiros passos escrevendo as suas expressões regulares, tá? Mas de maneira nenhuma ele não é um curso definitivo sobre expressão regular. Tá? Ele é apenas o ponto inicial, o ponto de partida para você conseguir avançar seus estudos depois, ok? Bom, dito isso, vamos lá, eu vou mostrar aqui no Chrome, olha só. E existem diversos sites utilizados para a gente poder testar as expressões regulares, tá? Um que eu gosto bastante, se você procurar no Google aí, é esse cara aqui, ó, regex. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, olha só, dessa forma aqui, tá? Ó. Regex com R no final, ok? Se eu abrir esse cara aqui, olha só, vamos abrir ele aqui. O que acontece? Abre esse site aqui, eu consigo utilizá-lo para testar as minhas expressões regulares, tá? Ou seja, expressões regulares são uma forma de eu encontrar padrões nas minhas strings, ok? Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse texto que está aqui embaixo e vou apagar esse cara aqui e vou também selecionar todo esse textinho daqui, opa, assim, apaga, aí. O que acontece? Apagando o espaço aqui, muito bem. O que acontece? Nesse site aqui, regex, eu posso colocar um texto aqui nessa parte intermediária aqui, né? E em cima eu vou escrever uma expressão regular, tá? Expressão regular, ela sempre vai começar com essas duas barras aqui, tá? Essa é a forma literal de escrever uma expressão regular. Existe também o objeto construtor, mas eu vou falar mais para frente um pouquinho. Por hora, sempre que você tiver uma expressão regular e for escrever no JavaScript utilizando a sintaxe literal, você vai utilizar essas duas barras aqui, tá? Então, vamos supor que você quer encontrar num determinado texto, por exemplo, vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 neste texto, tá? Sei lá, um exemplo bobinho aqui por enquanto, ok? Então, se digamos que a gente queira encontrar esse cara aqui, ou talvez verificar se esse texto possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, para eu fazer isso utilizando expressão regular, olha só, se eu digitar aqui 1, o que aconteceu? Aqui embaixo, ele já pintou ali de azulzinho aquele número 1, né? E aí, aqui embaixo, ele fala que conseguiu encontrar, olha só, uma ocorrência, digamos assim, tá? Existe um match, ou seja, casou, né, digamos assim, casou uma vez essa expressão regular aqui de cima com o texto aqui de baixo, tá? E se eu digitar, por exemplo, ó, 1, 2, 3, o que isso daqui faz? Ele vai encontrar na minha string o seguinte texto, 1 seguido de 2 seguido de 3. É assim que a gente lê a expressão regular, tá? É assim que a gente lê. Por exemplo, A, B, C, D, E, F. Se eu procurar aqui A, B, C, qual que é a leitura? A seguido de B seguido de C, tá? Se eu tirar uma letra qualquer aqui, A, C, esse cara já não vai casar, já não vai encontrar aqui na minha string, tá? Agora, e se eu quiser buscar dentro da minha string, né? Eu quiser buscar o seguinte caso, eu quero casar com a letra A
seguido de qualquer caractere, seguido de C. Opa, dá um Ctrl Z. Então, para isso, a gente utiliza o caractere coringa. Aqui, na expressão regular, eu posso colocar o ponto. Olha só, o ponto ele vai casar com qualquer caractere. Ele até mostra ali, ó, ponto, casa com qualquer caractere, exceto line breaks, que é quebra de linha, né? Tá? Então, agora, qualquer caractere que eu colocar aqui, olha só, D, ele vai sempre casar. E, ok? E se eu colocar mais um caractere? Aí ele já não casa, tá? Porque isso daqui é um caractere número A, ou desculpe, um caractere A, seguido de qualquer um caractere, mas apenas um caractere, seguido de um caractere C. Se eu tiver algum intermediário aqui, ele não vai casar, ok? Então, expressão regular é basicamente isso. É uma forma de eu encontrar num determinado texto um padrão, né? Um padrão que será buscado nessa string, ok? Então, qual que é a ideia? Eu vou deixar aqui um exemplo com vocês, olha só. Vamos fazer o seguinte, eu vou buscar aqui, por exemplo, gato, pato, sapato, desse jeito, tá? Se eu buscar aqui na expressão regular ato, olha o que vai acontecer. Aqui embaixo, ou melhor, se eu buscar aqui gato, aqui embaixo ele vai encontrar uma ocorrência, né? Ele buscou aqui G seguido de A, seguido de T, seguido de O. Então, ele encontrou uma ocorrência. Se eu tivesse mais uma ocorrência aqui, ele iria encontrar, tá? Ele iria encontrar, só dando um spoiler aqui, ele vai encontrar por causa dessa letra G aqui, ó, tá? Significa busca global. Ele encontra por toda a string. Se eu não tivesse esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar, olha só. Se eu desligar aqui o G, aí ele vai encontrar somente na primeira, tá? Mas vou deixar ligado aqui, aí ele vai colocar esse caractere aqui, o G, isso daqui significa que é global, tá? Então, olha só, o que eu estou buscando aqui? G seguido de A, seguido de T, seguido de O. Agora, e se eu quisesse procurar gato ou pato? Aí eu poderia utilizar o seguinte caractere, o pipe, desse jeito aqui, só que sem esses espaços, né? O pipe, ele é como se fosse o nosso operador lá, o OU, né? No JavaScript a gente usa dois pipes quando a gente está dizendo, tá querendo comparar, né? Utilizando o operador OU. Aqui eu utilizo um pipe só, tá? Então, por exemplo, gato ou pato, olha só, aqui embaixo ele já casou ali, tá? Então, ele procurou gato ou pato nessa expressão, nessa string aí, tá? Então, isso aqui é uma expressão regular também, uma expressão regular válida, tá? Agora, repara, eu estou buscando aqui ato e ato aqui duas vezes, né? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar um grupo para eu fazer assim, ó, dessa forma, olha só. Se eu deixar, por exemplo, só ato desse jeito, ele vai encontrar aqui as 4 ocorrências, né? Agora, digamos que antes desse meu A, eu tenha um grupo. Aí eu vou utilizar o colchetes, tá? Esse colchetes aqui, ele vai funcionar como se fosse um único caractere. Por exemplo, G casou com gato, tá? P casou com pato, ok? Agora, e se eu fizesse isso aqui, ó, PG, desse jeito? Olha só o que aconteceu. Ele casou tanto com gato quanto com pato. Por que ele faz isso, né? Aliás, aqui poderia ser PG, GP também, daria na mesma, tá? Mas por que ele faz isso? Pelo seguinte, o colchetes, ele é um agrupador, ele vai criar um pequeno grupo. Mas esse cara aqui, ele funciona como se fosse um único caractere, tá? Ele vai funcionar como se fosse um único caractere. Ou seja, isso aqui eu vou ler dessa seguinte forma. G ou P, seguido de A, seguido de T, seguido de O. É desse jeito que a gente faz a leitura. Por isso que ele encontrou aqui todas essas ocorrências aqui embaixo,
Tá legal? Bom, então esse foi somente um comecinho aí da expressão regular, tá? No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho. Até lá!